Mas agora, meu querido Gavião Bueno, quem está por aqui? Bem, amigos, falamos ao vivo em definitivo. Aqui, meu mestre, meu grande mestre. Esse é maravilhoso, é sensacional. Achei que você ia fazer ele. Mas o Bola Pan recebe ele que acaba de lançar um livro. Até foi no lançamento do livro na Assembleia Legislativa do Paraná. Muitos momentos decisivos da vida pública e pessoal, e hoje a gente conversa sobre tudo aquilo que não cabe numa biografia resumida. Estamos recebendo ele, que é meu amigo, meu conselheiro, meu irmão, meu padrinho, senador eterno, senador Álvaro Dias. Porra, meu! Essa fera aí, meu! Grande mestre Álvaro Dias. Essa recepção, hein? Álvaro Dias. O Álvaro meu Deus do céu, a gente de vez em quando mandando mensagem, conversamos. O Álvaro, o carinho que tem pro Álvaro E a gente vê os olhinhos do Zico brilhando aqui com o Álvaro. E, primeiramente, muito obrigado, viu, Álvaro, de estar aqui hoje no Boa da Pan. Eu acho que é a segunda vez, né, que você participa aqui do Boa, né? Eu lembro... Já estive aqui. O elenco agora é melhor. Não podia falar? Pode falar. Eu acho que nada melhor do que a primeira pergunta, o nosso abre-alas, o nosso Álvaro. Verdade. Eu me sinto honrado em estar na minha presença, porque é um momento único para o Paraná, onde nós sabemos que a atual situação que nós estamos vivendo, não vamos falar de política, mas eu quero falar da minha vida pessoal, da história, do que fizemos, do que buscamos e o que nós realizamos no processo de reindexação, até que o Brasil caminha para passos largos. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte, meu grande amigo senador Álvaro Dias, o amigo começou no rádio também, é verdade? Foi radialista? Fui. Radialista? E lá em Quatá ou não? Não é em Quatá? Em Londrina. Em Londrina mesmo. Fui. Olha só. Fui radialista em Londrina, quando estava na universidade. Né? Fazia uns programas de rádio e lecionava também. Professor, ensino médio, né? Ensino médio. Rádio, os demônios, capetas, satanás. E rádio. Novela. Novela? Novela no rádio. Na época tinha novela. Você fazia rádio novela? Você fazia rádio novela, Álvaro? Como é que é essa história? Além de ser narrador das novelas, né? De quando em vez ator. Fazia os dois. E até o produtor, né? Redigia uma novela. Aliás, redigia programas. Tinha um programa chamado Aconteceu. Que era um programa que radiofonizava os crimes mais violentos. A gente pegava... Tinha um jornal de São Paulo chamado Notícias Populares, que era você torcia assim, saía sangue. Da famosa manchete, nasce o bebê diabo, é isso, né? Aí era um programa diário, às 11 horas da manhã, e eu era o narrador, né? Eu redigia e narrava, e tinha os atores, né, que interpretavam. Era a Rádio Atalaia de Londrina, tinha um cast de rádio teatro que produzia para vários estados, Belo Horizonte, Aracaju, em vários locais. Essa equipe, esse cast de rádio teatro produzia. E eu participei disso, né? Além de programas musicais, né? Tinha um programa chamado É uma Brasa. Belo nome. Inspirado em Roberto Carlos. É uma brasa. Também fazia comentário de futebol. Olha só! Comentarista. Era polivalente na emissora. Né? Qual time você já torce? Largando com essa. Eu torço, eu ia mostrar meu celular aqui. Eu torço pro Corinthians. Eu vi lá na arena. Feliz, pessoal, então. Na arena o pessoal aqui do Paraná até reclama, como é que torce para um time de São Paulo? É que eu nasci no estado de São Paulo. Sem Quatá, né? Eu já vim de lá corintiano. Cheguei. Quantos anos Cheguei com 10 anos no Paraná. Sim, dá tempo. Já estava torcendo, né? Então... E não dá pra chegar aqui corintiano e se encantar com o Paraná Clube. Né? Difícil pra uma criança de 10 anos. Mas eu sou sócio torcedor do Atlético, frequento, né? Aos jogos do Atlético, levo a neto e tal, né? Então,
tenho acompanhado. E o pessoal do Ondê não pega o teu pé, ir no VGD lá, ou senão lá no Estado do Café? Quando eu estava lá, eu era tubarão, né? Mas depois eu vim para Curitiba. Nunca mais, nem lembrei, né? Nem lembra. Vim para Curitiba, esqueci aquele time que não... Sério que não foi difícil, coisa de 15 dias. Foi bem rápido. E falando em futebol, inclusive, se eu não me engano, você presidiu a CPI, né? Daquela época do futebol, né? Eu presidi a CPI do futebol, acho que 2001, no Senado. Que foi realmente uma CPI que deu resultados, né? Além do que significou do ponto de vista da ação contra os crimes praticados no mundo do futebol, nós produzimos legislação. O Estatuto do Torcedor, por exemplo, nasceu lá. Olha aí. Nessa CPI, pouca gente sabe disso. A Lei de Responsabilidade do Desporto nasceu nessa CPI. Depois eu fui o relator também das alterações da Lei Pelé. A partir desta CPI é que o Ministério Público pode atuar, desde que convocado, por quando um clube tem uma gestão temerária, um endividamento exorbitante, qualquer associado ou torcedor do clube pode convocar o Ministério Público para uma investigação. Eu sei que poucos estão se utilizando desse expediente, mas isso nós fizemos, colocamos na legislação para tentar melhorar a administração do futebol no Brasil. E é uma coisa que pouca gente sabe, mas a nossa CPI é que iniciou a derrubada da cúpula da FIFA. Vocês se lembram? Sim. A cúpula da FIFA, ela foi investigada e acabou caindo. Foi um grande escândalo internacional, né? E tem um escritor, faleceu há pouco tempo, Andrew Jennings. Ele escreveu vários livros sobre futebol. O último foi o Jogo Sujo, né? Eita, ele cita 60 vezes o nosso trabalho nessa CPI e diz que nós que começamos a derrubar a cúpula da FIFA, porque na nossa investigação nós chegamos a uma conta secreta no paraíso fiscal do senhor Ricardo Teixeira, que era o presidente da CBF à época, não é? E a partir dessa denúncia, dessa conta que fazia uma triangulação do dinheiro que vinha de lá para cá, aí o Ministério Público da Suíça iniciou uma investigação e que concluiu com a derrubada de toda a cúpula da FIFA. Era o Blatter na época, o Joseph Blatter? Eu acho que sim. Acho que era o Joseph. Se não me engano, era o Blatter. Foi um grande escândalo mundial, né? Porque o futebol naquela época já mobilizava 200 bilhões de dólares por ano. Então, é uma atividade econômica, essencialmente econômica, né? Geradora de renda, de emprego, de receita. Então, quando dizem, por que mexer com futebol no Senado, né? As pessoas não calculam que isso significa muito economicamente também, né? Que o futebol não é só essa diversão. Que hoje mesmo eu vou ver o Corinthians jogando com o Huracan lá na Argentina. Mas não é só isso, o futebol é muito mais do que isso, né? Tem potencialidades econômicas incríveis e se fosse bem administrado, certamente contribuiria ainda mais para que o desenvolvimento do país fosse ainda superior. Você vê... E sem contar, além disso que nós estamos colocando, nós temos também os escândalos da loteria. Como é absurdo uma pessoa ganhar quanto, né, senhor? É verdade. Isso muita também sorte, aconteceu. o cara no meu mandato, né? Porque você sabe, Zico, que uma das angústias mesmo que eu vivi na política, né? Foi a angústia de saber que a população não tinha noção, a exata noção, pelo menos, do que eu fazia lá no Senado. Porque muito do que foi feito não chegou ao conhecimento da opinião pública. É claro que esse é o sistema, não é? A própria imprensa, ela gosta
dos escândalos. Sim. O que é produtivo, o que é positivo, nem sempre repercute, não é? O pessoal do jornalismo é difícil, né? Isso aí. Então, essa questão das loterias, né, da Caixa Econômica Federal, eu fiz uma denúncia que acabou provocando medidas do Ministério Público e da Polícia Federal. Quando houve uma denúncia na imprensa de que um sorteio da loteria, Mega Sena, se não me falha a memória, estava sob suspeição, eu resolvi investigar e mandei um requerimento para o COAF. O COAF é que investiga a movimentação financeira atípica. Então, se você transfere para ele um dinheiro, uma soma muito elevada, tem que ter uma justificativa, né? Então há uma investigação. O banco é obrigado a informar o COAF de que está havendo essa movimentação financeira. Então, a partir daí, eu fiz um requerimento pedindo informações e recebi num envelope lacrado, escrito sigiloso, uma tarja vermelha, escrito sigiloso, as informações. Eu tive que assinar um comprovante de que não divulgaria aquilo, não é? Aí abri o envelope e é claro que eu não resisti. Não é nem a tentação. Nem né? eu ia. É o dever de divulgar, porque eu não sou baú para esconder escândalos, não. Então abro lá e vejo. Um cara tinha ganho mais de 500 vezes na loteria. Ô, louco! Mais de 500 vezes na loteria. O cara ganhou. Um outro ganhou no mesmo dia, tinha nem bet, em várias loterias. No mesmo dia. Ganhou 200 vezes na loteria. Que isso, e assim, outro mais de 100 vezes. Só bom de chute. E aquilo repercutiu porque realmente eu não cumpri o compromisso de manter o sigilo. Eu fui para a tribuna do Senado e denunciei. Aí o Fantástico fez lá uma matéria, eu entreguei a documentação e a Polícia Federal me chamou porque alguém pediu para investigar quem vazou as informações. Se você veja a inversão de prioridade. Meu Deus. Ao invés de ir atrás dos criminosos, falar né? que tava errado. Quem foi o dedo duro, meu? Vieram atrás de quem vazou a informação do crime, né? Que absurdo. Aí o que acontece? Quando eu recebi aquela intimação, eu fui lá na Polícia Federal. Aí o delegado, por que você veio aqui? A gente iria lá no seu gabinete? Não, eu vim aqui para economizar tempo. Ele, não quero que vocês percam o tempo com isso. Eu quero que vocês gastem o tempo de vocês atrás dos criminosos. Fui eu sim que vazei. Olha só, hein? Aí, que postura, hein? Assinei, ele fez ali o documento, eu assinei, foi para o Ministério Público, com base na lei. O Ministério Público me denunciou e eu teria, pela legislação, 3 anos de cadeia, né? Imagina. É inversão de E valor. quem ganhou 100 vezes, não aconteceu nada. Aí, Engraçado. o René Dotti passou a ser meu advogado, né? Então, falecido René Dotti, um grande jurista aqui do Paraná, eu liguei para ele e falei, René, eu quero ser preso por essa razão aqui, eu quero ser preso. Imagina, é um marco. Eu vou para a tribuna e vou pedir para que me prendam, né? Falei para ele. Ele, não faça isso vai prescrever, porque demorou, né? Aí em fevereiro vai prescrever, aí depois você vai e fala. Então. Como um bom advogado. É isso aí. Saudoso René. Aí esperei, prescreveu, eu fui e falei. Bom, a Polícia Federal instaurou inquérito para apurar, porque, na verdade, o que eu denunciei? Lavagem de dinheiro com os recursos das loterias. Como é que seria feito isso? Então, o cidadão que é o corrupto, o traficante, o cara que tem dinheiro sujo, é avisado, olha, o fulano ganhou tanto na loteria. Aí ele vai lá e compra o bilhete do cara, paga mais até do que o valor que ele teria a receber da Caixa Econômica Federal. Sim. E com isso ele vai com o bilhete lá, ele passa a ser o ganhador, por isso o cara ganhou mais de 500 vezes, vai lá na Caixa, recebe o dinheiro limpo, o dinheiro sujo foi embora. Nossa. E ele recebe o dinheiro limpo. Então é lavagem de dinheiro. E essa foi a minha denúncia.
Eu não denunciei que estava havendo fraude no sorteio. Eu denunciei lavagem de dinheiro com as loterias da Caixa Econômica Federal. Aí instaurou inquérito, não deu resultado, terminou em pizza, o inquérito da Polícia Federal, não conseguiu apurar, enfim, até hoje não. Mas teve um lado favorável e positivo. Quer dizer, interrompeu esse processo criminoso, né? E pelo menos eu não ouvi mais falar que alguém ganhou várias vezes na loteria. Ficaram com medo. Porque é evidente que aí o fato alertou, isso aí teria envolvimento, provavelmente, de algum funcionário da Caixa ou das lotéricas, né? Para informar o cidadão do que estava acontecendo. E apresentei projetos para impor rigor na liberação dos recursos, né? Tentando regulamentar isso. Esses projetos ainda estão lá, não foram ainda aprovados. E a questão do livro é que aí um escritor do Mato Grosso me procurou para me ouvir sobre isso. Aí eu contei toda a história para ele e ele escreveu um livro, A Máfia das Loterias. Ele lançou recentemente lá em Cuiabá, em Campo Grande também, e eu estive presente. Então ele conta essa história toda e outras coisas mais sobre as bets e tal, que hoje é a moda aí. Sim, Lucas Paquetá adora. Hoje aqui no Boa da Pan, ele, Álvaro Dias, ele que já foi governador do nosso estado, foi senador, contando histórias, falando sobre a sua vida, sobre política. Ó, descobrimos que ele é corintiano, hein? E vai hoje assistir o atleticano. E centroavante. Mas um tá dando mais orgulho que o outro. Ó, a conversa continua no YouTube, no FM tem intervalo, então corre lá no youtube.com/programa Boa da Pan, hein? Vamos lá, apenas no YouTube, youtube.com/Biriri Bororó. Você que está aí no YouTube, você sabe onde você está. Evidente. Mas olha, é difícil não chamar de senador, né? Sim. Senador Álvaro Dias, pra mim. Pra mim, senador. Mas sabia que eu sinto falta desse protagonismo que o nosso estado tinha no Senado, né? Faz tempo que a gente não vê ninguém protagonizando momentos como esse, né? Eu participei muito, principalmente de CPIs, não é? E isso dava grande visibilidade nacional. Ainda agora, há poucos dias, há algum tempo, a Globo me procurou para gravar uma entrevista para um documentário que estavam fazendo sobre Eurico Miranda. Em função do problema da CPI do futebol, das denúncias e tal. E eu me recusei. Eu disse, olha, se ele tivesse vivo, eu gravaria. Porque eu não vou falar bem dele. Então, se ele tivesse vivo, eu falaria. Nem o vascaíno consegue, né? Imagina. Mas aí ele morreu, então eu vou falar mal dele. E aí a viúva, os filhos, né, vão sofrer. Então, não falo. Insistiram muito, eu não falei. Agora, esses dias, a CNN me procura para gravar, está fazendo um documentário sobre o Mensalão e queria que eu gravasse um depoimento. Eu disse, olha, eu estou em paz. Eu falei, eu tenho muita vontade de falar, mas a minha vontade de ter paz é maior. É o preço da paz. Eu não vou revolver esses problemas, né, que vivi lá atrás, com muita tensão, com muita exposição, não é? Não vou revolver, porque agora eu não tenho mandato, então eu estou em paz. Então é isso, é consequências, é repercussão ainda, né, do mandato. Aliás, agora, semana passada, quarta-feira, eu tive que voltar ao Senado e à tribuna do Senado e fazer um discurso, porque estavam comemorando os 25 anos da Lei de Responsabilidade Fiscal e eu fui o relator da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é uma lei muito importante para o país. Então eu fui discursar no Senado depois de 2 anos e meio. Então eu estou dizendo que isso é ainda a repercussão dos meus mandatos. Que foi a lei responsável de tirar a Dilma ali por causa das pedaladas, não foi? Também foi mais ou menos. Teve o impeachment da Dilma naquele momento que eu estava lá, mas atuante. Não te deu vontade de ir pro pleito de novo? Porque... não deu vontade. Não, porque discursar lá no Senado, você pensa, meu Deus do céu. Mas não perdeu o jeito, tava tudo lá. Não perdi o jeito, não. É que nem andar de bicicleta.
Você nunca esquece. Mas não bateu uma saudadezinha. Isso me disseram lá. Eu falei, poxa, faz 2 anos e meio que eu não falo, né? Aí a mulher que estava lá, uma das economistas, né? Que estava o plenário lotado de economistas. Estava lá o Gilmar Mendes, o Anastasia e os economistas que elaboraram a lei, não é? E também o Plano Real. E então essa economista me diz assim, isso aí é que nem andar de bicicleta, você não esquece. Mas foi no improviso ou foi no discurso? Porque a maioria vem com o discurso pronto. Foi de improviso, eu falei de improviso. É bom demais, improviso é melhor ainda, né? O senador começou falando, bom, aparentemente vocês não conseguem ficar sem me ouvir aqui. Vamos lá então. Gente, você que tá aí no YouTube, hoje Álvaro Dias aqui com a gente, já a gente vai pro FM também, e tem história, hein? Tem que falar pro Álvaro contar. Eu gosto do negócio da radionovela. Tem que lembrar um trecho da radionovela. Daqui a pouco a gente vai preparar aqui fazer. Isso está começando, né? Não, eu escrevi uma novela que foi... como é que era o nome? Deixa eu ver se eu me lembro aqui. Pantanal. Na verdade, foi uma adaptação do livro O Castelo do Chapeleiro, que é um livro inglês, né? Então eu fiz A Mansão do Ódio, eu lembrei o nome. A Mansão do Ódio. Mansão do Ódio. E nessa novela, como fui eu que escrevi, eu fui o ator principal. É o mínimo. O mínimo, né? É o mínimo. A mesma coisa, se é o dono da bola, você é titular ou leva a bola embora. Ninguém joga, né? É verdade. Entendi. Boa, que legal. Em 30 segundos a gente vai pro FM. Hoje Álvaro Dias aqui com a gente, o nosso eterno senador, também governador do estado do Paraná, né? Então já Obrigado no pela FM. deferência. E hoje estamos recebendo ele, nosso querido Álvaro Dias. Obrigado, viu, Álvaro? Eu que agradeço. O programa, são poucos programas que eu vou. Eu fui convidado para participar de um documentário, a Rede Globo me convidou para falar sobre Eurico Miranda. Ele vai pegar isso agora. Eu não fui. Eu vou lá no de você. A CNN me convidou também para fazer o seu. Eu falei, não vou. Eu vou só no Boa porque eu gosto só dos meninos. Claro. Ele vai geração. É bom, né, senador? Quando não quiser falar alguma coisa, manda o Zico. Na dúvida, eu tava manda o Zico. pensando isso aqui, quando tiver com preguiça, entrevista lá o Zico. Vai ter um momento que nós estávamos lá no evento da Polícia Federal, da Bibiana, né? Isso, Aí o senador no evento da Polícia Federal, aí me chamaram, fui brincar um pouquinho, daí ele fomos conversar, falou assim, ô Zico, eu só acho uma coisa que se exagera, no S, eu não faço isso. Aí beleza, passou, tivemos o evento da Boca Maldita, da confraria. Aí ele chegou e falou, vem aqui, eu falei, sabe que eu comecei, depois daquele dia, fiquei com uma pulga atrás da orelha, fui observar mais os meus vídeos e eu percebi que o arrasto não é... É verdade, eu não tinha percebido isso. Aí esse dia que ele fez essa imitação lá no jantar da Polícia Federal, aí eu fui pra casa e fui olhar os vídeos, né? Não é possível, né? Não é que ele tem razão. O S sai esticado. Tem gente que engole o S e eu exagero. Olha, tem um aí que engole o português inteiro. Esse aí mesmo. Ô, Luli, você tem alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta, sabe, que eu acho que é muito importante o senador Álvaro Dias estar aqui, sabe, que é senador pra mim, eu devia voltar ao Senado, mas ele falou que ele ganha 8 anos de Senado e perde 10 de vida, né? Porque a vida do senador tem. O senhor já tá pela mão, hein? Eu tô livre, sabe? Depois esses dias eu vi a mulher do Macron batendo no Macron. Eu não quero isso pra mim. Eu não quero isso pra mim. Agora, senador Álvaro Dias, eu vi esses dias um amigo postando uma coisa, e uma coisa que a pessoa que está na vida pública, ela vai sofrer o resto da vida. Quando o amigo estava colhendo banana lá em Estaleirinho, e simplesmente as pessoas vêm e começam a criticar por que não deixou banana pros passarinhos. Mas nem eu sou banana, verdade, eles olha que ele leu, rapaz. Mas é verdade, né? Você foi ler esse negócio? Barbaridade. Realmente. Aliás, a gente come um cacho de banana e deixa 2 pros passarinhos. Olha aí, o passarinho fica o ano inteiro lá comendo banana. Daí eu tava lá e comecei a ver, o pessoal, mas não é possível. O senhor tá com essa banana, devia estar pros pássaros. Eu falei, mas eu
ali, deixei um tanto. Cara, tem que dar explicação de tudo. Não, mas quem reclama isso aí é mãe de bebê reborn também, né? Na vida pública, o cara tá ferrado. Às vezes eu penso, entrar, fico pensando, analisando tudo, mas não é fácil, né? O Zico... Ele fica no Instagram. Ele tem um tempo livre legal. Ele e o Léo Dias. Vamos lançar o Zico aí. Vamos lançar o Zico agora. Agora é minha vez. Quero ir pra Londrina. Lance que a gente precisa. Vamos pra Londrina fazer campanha, né? A qualquer lugar. Londrina, olha aí. Você de Curitiba já vá preparando o seu título eleitor aí. 2026, Zico na cabeça. Senador Álvaro Dias. Hoje no Boa da Pan, Álvaro Dias tá aqui hoje no Boa e você pode participar mandando a sua mensagem no chat do YouTube. Vai lá, youtube.com/programa Boa da Pan. Tem muita gente, a Rosângela Souza rindo muito, a Cassie de Lima, Zico é impecável, programa épico pro Melhores do Ano. Vitor Wagner com a gente, pessoal da rádio tá achando que que não tem convidado e que é o Zico trabalhando dobrado hoje. Muito bem, obrigado pela deferência. Com S e tudo. Mas, Álvaro Dias, um bom descanso, né? Você tá já uns 3 anos já? 2 anos e meio. 2 anos e meio já? 2 anos e meio. Licença prêmio. Licença prêmio. Coisa E lógico, a gente falou muito sobre o passado, que é importantíssimo. Eu falo isso, é uma opinião minha particular. Falta protagonismo dos senadores, na minha opinião, atualmente, como você teve, né, na época. E eu queria saber, daqui pra frente, você pensa em voltar pra política ou tá de boa, vai ficar lá, estaleirinho, indo ver o Corinthians? Olha, eu vou dizer uma coisa agora, a gente tá brincando bastante, mas eu vou dizer uma coisa séria agora. Eu sempre procurei fazer aquilo que eu entendia fosse do desejo da população. Então eu sempre pesquisei. Para ser candidato a senador, eu pesquisei. A última eleição, a minha família não queria que eu voltasse a ser candidato. E eu disse, olha, se eu fizer uma pesquisa e eu tiver mais de 50%, eu serei candidato, porque eu acho que aí eu devo isso, né? Sim. E eu fiz a pesquisa e eu tinha mais de 50%. Depois ocorreu uma novidade, né? Vamos deixar para lá isso. Sim. Mas aí as coisas mudaram. Mas aí eu já estava no jogo e não tinha como recuar, não é? Sim. Então, mas eu sempre procurei me orientar pela vontade da maioria, da população. Então, perguntar hoje se eu serei candidato ou não, é ficar sem resposta, porque eu sinceramente não sei o que responder. É claro que o conforto de estar longe da política é uma motivação para não voltar, né? É um estímulo para não voltar. Por isso que eu brinquei, se eu for senador de novo, eu ganho 8 anos de Senado e perco 10 de vida. Então, ao invés de viver 120 anos, que está programado, 120. Eu vou viver só 110. Só 110. Então essa é a dificuldade, né? Eu tenho que saber o que a população quer. Se a população quer mesmo que eu volte, porque eu tenho energia, disposição, a cabeça tá boa, o check-up tá ótimo. Coisa boa. Então eu teria condições de prestar serviço, né? Eu vivo esse conflito entre o conforto e a responsabilidade. Alguns amigos mais lúcidos politicamente, não é? Eles dizem, mas você tem responsabilidade, veja a situação. O país depende de pessoas lúcidas no Senado, principalmente no Senado, né? Eu vejo às vezes algumas pessoas dizendo, tem que botar gente nova no Senado, né? Então não sabe nem o que é Senado, porque o Senado vem do grego, senatus, quer dizer conselho de idosos sábios. Olha aí, Zico. Porque é a casa da maturidade política. Aí você diz, tem que botar gente nova lá. Aliás, não tem que saber se é novo ou velho, tem que saber se é o melhor. Você vai escolher como candidato o melhor. Você não vai saber se é o mais bonito, se é o mais feio, se é o mais novo, se é o mais velho. Sim. Você tem que escolher o melhor, simplesmente, porque é alguém que vai te representar. Se for no executivo, principalmente, porque vai cuidar do seu patrimônio, né? Enfim, da sua vida, e se a vida é melhor ou pior.
Se melhora a qualidade de vida ou piora, não é? Depende muito do executivo, não só do executivo, do legislativo também, mas é por isso que é preciso escolher o melhor. Essa história, vamos escolher o cara novo, chega dos mesmos. Realmente, esse chega dos mesmos tem sentido quando os mesmos não corresponderam. Você tem que tirar de lá o mal, o pior, aquele que não corresponde. Aquele que vendeu, gerou uma expectativa e depois não correspondeu. Então aí você tira de lá. Mas não só porque o cara está lá há mais tempo ou menos tempo, não é? Você tem que ver se ele está cumprindo rigorosamente o seu dever. Então é isso. A pergunta é se eu vou ou não vou. Eu, sinceramente, hoje não sei o que responder. Porque eu vou ficar observando, aguardando. Obviamente, o meu desejo pessoal, assim, sem levar em conta a responsabilidade pública, seria ficar fora disso, né? Eu até poderia dizer, eu era infeliz e não sabia. Porque agora eu sou mais feliz. Sim. Longe da política, eu sou mais feliz. E você contribuiu muito, muito, se eu pensar egoisticamente, eu não serei candidato. Porque, olha, algumas pessoas se equivocam. Eles medem todos os políticos com a mesma régua. E não é assim. Eu não sou assim. Eu não quero um mandato para ter um emprego. Eu não preciso do emprego. Aliás, eu não requeri nem a minha aposentadoria de governador eu requeri. Eu lembro disso. Não estou atrás disso, né? Então, eu não preciso disso. Agora, o que me motiva, às vezes, é a satisfação de servir. Isso faz bem pra gente, né? É claro, eu falei, eu era infeliz e não sabia, mas eu tinha momentos de felicidade quando eu me sentia útil, resolvendo problemas das pessoas, principalmente as pessoas mais carentes. Porque se você está na política e não entende que a política tem que privilegiar especialmente os mais necessitados, você está no lugar errado. Se você está na política imaginando que é o lugar para você lacrar na internet, fazer vídeo lá no plenário, selfie com a Virgínia. Com a Virgínia. Não, deixa que eu falo. Selfie com a Virgínia. Aprender a jogar no tigrinho, né? Essa pra mim foi a melhor. A Soraya, né? Aprendeu a jogar no tigrinho. Durante o maluco, cara. Pelo amor de Deus. São bandos de vagabundos. Eu posso. Eu poderia até que sou filha, mas não vou falar isso, né? Porque pode ser que pense que isso, mas enfim, sabe? Agora, eu queria fazer uma pergunta. Você estava escondido lanchando? Eu estava Torça lanchando. pra ele não querer ser candidato a governador, hein? É mais um pra te dar trabalho. Agora, eu recentemente fiquei muito feliz e contente porque eu vi uma foto nossa na internet, eu e o senhor. De onde foi aquilo? Você não lembra? Foi na sua chácara. Na minha chácara. Em Piraquara? Foi lá e o que nós conversamos? Conversamos sobre tudo. Sobre tudo. O Greca realmente é uma figura admirável, né? Eu aprendi a admirar o Greca, principalmente porque ele é um cidadão grato. Isso é uma exceção à regra na política, né? Reconhecer que o outro ajudou, contribuiu para o seu sucesso, né? Foi assim, ele me convidou para um almoço que ele queria fazer mais uma vez o agradecimento que ele já tinha feito pela contribuição que eu ofereci à administração dele em Curitiba, aprovando projetos importantes em Brasília que repassaram bilhões de reais, foram 5 bilhões de reais para projetos importantes da administração de Curitiba, coisa que eu fazia assim com muita agilidade no Senado, porque aí é que está o segredo do tempo, né? Da experiência que você adquire e do relacionamento que você acaba construindo exatamente pela vivência. As coisas caminhavam mais rapidamente. Eu vou até contar aqui que essa lei de responsabilidade fiscal que eu disse há pouco, né, que eu fui o relator, quando a lei foi submetida ao Senado, houve uma pressão muito forte de prefeitos, de administradores que não queriam a aprovação da lei porque ela impunha maior rigor para a administração pública. E aí eu cheguei para o líder do governo, eu era oposição,
Eu cheguei para o líder do governo, que era o Romero Jucá, aí eu disse para ele, olha, se você quiser que aprove esse projeto rapidamente, em 15 dias no mais tardar, joga para que eu relate. Eu prometo a você que em 15 dias nós aprovamos esse projeto. E ele passou, embora eu estivesse na oposição, era um projeto importante, né? Fundamental para o país, e eu fui o relator. Acho que não deu 15 dias. Veio uma pressão forte, queriam audiência pública, eu falei, já houve audiência pública de sobra lá na Câmara dos Deputados. Então, agilidade exatamente em função da experiência que você vai adquirindo ao longo do relacionamento que você acaba conquistando, né? Sim. E isso facilita muito. E principalmente nos últimos meses do meu último mandato, né? Eu consegui aprovar muitos projetos que estavam ali parados, né? E que são projetos importantíssimos, né? Mas para dizer de importância de projeto, agora o Congresso vai discutir o novo Plano Nacional de Educação. O último Plano Nacional de Educação fui eu que relatei. O relator final fui eu em 2014. Eu apresentei 103 emendas e foram aprovadas 53 das emendas que eu apresentei. E esse plano está em vigor ainda. Agora é que ele será renovado. Um novo plano está sendo discutido. Inclusive tem uma discussão lá sobre a paz. À época eu consegui salvar as APAES. O projeto aprovado na Câmara chegou ao Senado, excluindo as APAES, estabelecendo a inclusão educacional, quer dizer, acabava com as APAES, e eu consegui restabelecer integralmente a função das APAES. E hoje, novamente, eu recebi um apelo para gravar um vídeo e tal, apoiando, porque estão tentando novamente acabar com as APAES, esse sistema educacional, que, na verdade, é absolutamente imprescindível, na minha opinião. Sim, as APAES não dá para regredir, né? Imagina, tá louco? Essa inclusão, a gente gosta da inclusão, evidentemente, mas há limites para que ela ocorra. Não há como você estabelecer integralmente a inclusão neste caso. Não. É preciso apoiar essas APAES que realizam um trabalho extraordinário no nosso país. Com certeza. Hoje recebendo Álvaro Dias aqui no Boa da Pan, contando sobre a vida, sobre a política, rádio, Pedriale, e tem futebol. É hoje o jogo que você vai assistir? Hoje. Contra o Huracan. Corinthians e Huracan. Palpite? 18-1. 18-1. Tá. Léo Thiago pergunta. Se o Corinthians não ganhar, tá fora. Eu quero falar sobre o livro, senador. Em que momento o senhor decidiu que era hora de parar e contar a sua história? Na verdade, eu não queria, mas o René Dotti, um grande amigo, falecido, grande jurista, ele foi secretário de Cultura quando eu governei o Paraná. E ele via muita coisa ali que ele próprio não sabia. Ele viajou no interior comigo, inaugurações e tal. E ele me disse, olha, você tem que autorizar a sua biografia. Você tem que deixar um registro da história que você está vivendo, né? E eu falei, olha, Renê, não, você sabe que o pessoal não gosta muito de política, as pessoas estão lendo pouco, e ainda mais sobre política, né? Ele, não, tem gente que lê, e você precisa deixar um registro histórico, com a sua versão dos fatos, né? E aí eu acabei admitindo a história, e o José Pedriale, que é um jornalista de Londrina, um velho jornalista, ele foi da Folha de São Paulo, do Estadão, dos grandes jornais do país, e tinha um arquivo incrível, né, sobre os fatos, né, antigos, novos, sim, recentes ou não, e ele aceitou a incumbência e preparou esse livro. Eu deixei ele à vontade, livre para escrever do jeito dele, para priorizar aquilo que ele achasse importante. Até as fotos eu não dei muito palpite, escolheram as fotos, aí tem muita foto no livro, né? A última que eu mais gosto, eu disse para ele, ó, essa última foto aí é que eu gosto, que era eu com a minha esposa, Débora, e o Papa.
Olha aí. O Papa João Paulo. Então, eu falei, olha, essa é a foto que eu mais gosto, né? E ele falou assim, pudera, você viveu cercado de malandro, está ao lado do santo. Justo mesmo. Corajoso ele, porque escrever a história de um historiador não deve ser nada fácil. Ele fez o livro do jeito dele e tal. Tem muita coisa ali, tem muita coisa que não tá, né? Também não dá para escrever tudo. E foi também no ano da eleição, eu estava no Senado e em campanha, não tinha muito tempo de conversar com ele. Mas como ele tinha esse arquivo fantástico, né? De ter coisa ali que eu nem lembrava mais, da época de deputado e tal, que ele foi buscar, né? E conta muita história ali, acho que ele escreve bem, então é gostoso de ler. Coisa boa. Tem na internet pra comprar, livrarias? Tinha, mas acho que agora não tá mais na internet pra comprar. Só nas livrarias agora. O Paulo Henrique diz que tem. O Paulo Henrique falou que tem. Tem, Paulo Henrique? Tem na Amazon. Você trouxe o livro aí, ô Paulo? Não. Tem na Amazon pra comprar. Bom. Estante virtual. Baita no site. Não sei se ainda tem lá. Não sei se ainda tem, porque se acabou lá ou não. Porque eu deixei com ele, se você quiser, eu não quero ganhar dinheiro com o livro. Então, aquele Paulo lançamento. Henrique tá ganhando, então. Ele tá ganhando. Deixa aquele pra lançamento, nós. aquele lançamento que você foi na Assembleia foi beneficente pro que legal. o Bom Caminho. Em Londrina também foi beneficente. E depois eu os lançamentos que eu fiz também não cobrei o livro, né? Sim. Foi presente para as pessoas que compareceram. Mas eu deixei quem escreveu, né? A ele o direito de jogar na internet, se ele quisesse, para vender o livro e tal. Estava na internet, não sei se ainda está. Se ele acabou com o estoque dele. Outro dia ele falou que tem que fazer a segunda. Ele me mandou uma mensagem: vamos fazer o segundo livro aí ou não? Inclusive eu tenho uma foto pra pôr trilogia, Álvaro Dias. A foto pro segundo livro eu tenho. Esse dia eu vi o senador trocando pneu do carro. Perto da farmácia. Eu já passei, fotografei, olha quem tá furou o pneu. Parabéns, no pneu. Isso aí. E é verdade. Incrível, que coincidência ele passar na hora que o único que ia ter a cara de pau de tirar uma foto. Eu tenho que dizer uma coisa, ele não parou pra ajudar. Eu entrei, fotografou e me mandou. Tirou uma foto mostrando o cofrinho. Entrei na farmácia, peguei o remédio e falei, não vou ajudar. Se ele me ver, ele vai pedir só pra mandou ajudar. Um ato, Só pra tirar sarro depois, né? Só pra tirar sarro. Mas eu queria saber o seguinte, dessa trajetória toda e toda essa caminhada, qual foi, se pudesse destacar algum momento mais desafiador que... Poxa vida, são tantos, né? No governo, especialmente, né, teve momentos desafiadores, né? Contar um mais, não que tenha sido o momento mais importante e tal, não, mas é um fato diferente que poucas pessoas se lembram, né? Quando houve a derrubada do Stroessner no Paraguai, ele tinha muita sustentação no porto de Paranaguá. Sim. Ele foi ditador do Paraguai 25 anos, né? E no porto de Paranaguá tinha ele chamava o Cônsul Almada. E ele importava veículos de luxo e tal, que o governo do Paraguai presenteava, enfim. Mas era uma porta de saída e de entrada para o Paraguai, o porto de Paranaguá. E esse Cônsul Almada comandava ali há muitos anos. Aí comecei a brigar para tirá-lo de lá e conseguimos tirar. Depois, com a queda do Stroessner, o pessoal no Paraguai agradeceu muito porque entendeu que aquele gesto nosso foi muito importante para a derrubada da ditadura no Paraguai. E aí o Stroessner resolveu vir morar em Guaratuba, tinha uma residência em Guaratuba. Tá brincando? Uma casa em Guaratuba. E eu, governador, eu não vi aquilo com bons olhos. Primeiro porque está muito perto do Paraguai e poderia isso provocar reações e tal. E eu dei uma entrevista coletiva para a imprensa nacional dizendo: aqui no Paraná ele não fica.
E aí criou um problema diplomático. E aí o presidente da República se envolveu nisso, e o Itamaraty, e levaram ele para Brasília. Aí ele ficou em Brasília, mas no Paraná não ficou. Escorraçou. Ai, esse é um episódio assim. Tivemos outros episódios curiosos, né? Tô falando mais os curiosos do que os mais importantes. Teve um assalto a um banco, acho do Banco do Brasil, não sei, em Goiôerê. E aí o assaltante acabou, quando descoberto, né? Sequestrou alguém. E ficou aí como refém, tentando uma fuga, segurando alguém ali. Aí apareceu uma freirinha e se ofereceu para substituir o cidadão que estava lá. E ela entrou ali e o cidadão segurou. Aí chegou o casa militar, o policial chegou e disse: olha, dá para matar a freira. Não. Ele vai pro céu, né? Ela tá garantida. Dá pra tirar no bandido lá. Ah, tá, que susto. Dá. A freira tá salva, né? Atirador de elite, né? Sim. Atirador de elite. Dá pra. Eu falei: olha, veja bem isso, né? Porque se eu autorizar e der errado, não é? Aí ele foi, olhou e falou: agora já não dá mais. O cara mudou de posição lá. Agora não dá mais, matamos a freira. Puta, eu achei que ia autorizar e o... Bom, Aí ele escapou, foi lá pro Paraguai e tal. E aí foi o pessoal foi atrás e conseguiram prender o cara lá. Aí eu perguntei: mas e o dinheiro? Tava muito frio, tocamos fogo no dinheiro Pra se esquentar. pra aquecer. É uma história curiosa. Mas aí o que acontece? A freirinha não era freira. ela não era. Não era freira. Ela era uma fake. Freira fake, né? Sério? E nós fizemos, inclusive, uma propaganda da época da Lotopar com a freira. Igualzinho. E depois descobrimos que ela não era freira. Olha as freirinhas enganando tudo. Gente, mas olha, Álvaro Dias, quero agradecer demais sua presença aqui no Boa da Pan. Espero que você volte mais vezes aqui no Boa. Traga muita boas história, novas. eu contei só algumas. Você mora em Curitiba, né? Tá morando em Curitiba. Então vamos marcar mais vezes. Mora bem, Mora bem, né? Eu moro lá no Campo Comprido. Mora bem. Aqueles prédios maravilhosos. Lá no Campo Comprido. Olha, tá por lá. Eu sou vizinho do Eduardo Pimentel. Tá ali. Aê, Dudu, aí, ó. É importante que nós estamos juntos conversando sobre um Paraná melhor. Estou pedindo muito conselho por Álvaro. O Álvaro é uma pessoa de bem. Quantos filhos você tem mesmo? Eu tenho 18 filhos. Fora do casamento, 16. Você é um homem de família. Só homem de família, só me respeita, candidata Cristina. Mas Álvaro, obrigado, viu, mais uma Obrigado vez. a vocês aí. Prazer estar aqui batendo esse papo, né? Eu que estou fugindo realmente dos microfones, mas aqui é uma alegria poder participar. Aqui o grande número 2. AD2. Agradeça, número 2. É verdade. Eu agradeço muito. Como eu falei, o número 1 falou também. Eu ando fugindo dos microfones. Pra você ter uma ideia, tem uma entrevista à Rede Globo que era pra falar sobre o Eurico Miranda. Não aceitou. Não aceitei. E tem uma na CNN também. Não aceitou também. Não, vocês vão pro quinto dos infernos. Eu vou aonde eu Junto gosto. com a freira que não era freira. freira que não era freira. Aliás, se morrer, vai pro inferno. Tem história, E são histórias maravilhosas. Então aqui me sinto em casa. Álvaro, obrigado, viu? Valeu, obrigado. Salva de palmas, Álvaro Dias do Boa da Pan. Essa fera aí, meu. Gente nossa. Intervalo e já tem a Camila Cardoso, ela que tá agora, saiu dos hospitais para os palcos de comédia. Já aqui no Boa da Pan, fica aí. Você está ouvindo o Boa da Pan, a hora boa do seu rádio.